Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, depende de que horas você está assistindo. Estamos começando aqui o episódio piloto do Neurodivergente, onde vamos nos apresentar. Meu nome é Vinícius Ribeiro, eu sou jornalista e pai do Léo, um menino autista, e estou aqui com a minha co-apresentadora, Jeane Cavalli. Jeane, tudo bem? Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vai, Vinícius? Tudo bem? Tudo ótimo. Então, tá. Bom, a gente criou esse projeto para poder ajudar pessoas como nós, somos pais atípicos, eu e a Giane, e quando recebemos o diagnóstico, estávamos em busca do diagnóstico, cada família tem as suas dificuldades nesse momento de um diagnóstico de autismo. Sentimos muita dificuldade em encontrar informação, em saber um pouco mais sobre o que era e como a gente poderia ajudar melhor os nossos filhos. E a partir disso, a gente começou a ter a ideia de juntar todas as informações que a gente tem e conversar com diversos profissionais especializados em autismo, médicos, terapeutas e até pessoas com autismo, para poder disseminar essa informação e ajudar outras famílias que estão nesse processo, ou de buscar um diagnóstico, ou recém-diagnosticado, e mesmo famílias que já têm um diagnóstico há algum tempo, mas ainda não têm todas as informações possíveis, né? Bom, eu, como disse, eu sou pai do Léo, um menino autista. O Léo tem 3 anos e meio, né? E você, Jeane? Eu sou mãe do Heitor, o Heitor tem 8 anos, né? Foi diagnosticado com 4. E sou mãe também do Bernardo, que é uma criança típica, né? Que tem quase 10 anos, faz 10 anos agora em outubro. 2 meninões aí. O Léo é meu único filho. A gente diagnosticou ele com 2 anos, e desde então ele vem fazendo bastante terapias, vem evoluindo bastante, e com certeza a Jane tem um pouco mais de experiência que eu. Jane, conta um pouco aí, você, por causa do Heitor, você também trabalhou em clínica. Conta um pouquinho para os nossos espectadores, sua Sim. experiência. Na verdade, assim, a gente começou a busca dele, do diagnóstico desde que ele nasceu. Então, desde o início a gente já sabia que tinha alguma coisa errada, né? Então, por isso que a gente conseguiu fechar só com 4 anos, porque naquela época, 8 anos atrás, a gente não tinha tanta facilidade de informação. O autismo não estava tão em foco, tão em vogue como está hoje em dia, né? Então, a gente teve um pouco mais de dificuldade de conseguir fechar o diagnóstico, até por conta da parte médica mesmo, né, Vinícius? Que naquela época não era tão comum até para os médicos falarem sobre o tema, né? A gente E está como falando de que ano, mais ou menos, assim, só para a gente ter uma ideia. o Heitor nasceu em 2015, né? Então, lá para 2016, que a gente começou realmente mais a fundo nesse diagnóstico. Até porque o Heitor não é um autista clássico, e aliás, a gente sabe que hoje em dia isso, né, não tem nem mais um autista clássico, né? O espectro aí é gigantesco, cada um com suas características. Mas naquela época, autista ainda era o Asperger, né? O autista de nível 1 de funcionamento, que é aquele que não faz contato visual, que fica no fundo da sala se balançando, que não consegue o toque, né? Então, essa era a visão mais clássica que a gente tinha do autismo. E o Heitor não se enquadrava nisso, né? Então, até eu mesma, para conseguir entender um pouco do que eram esses níveis de autismo, precisei estudar, né? Precisei ir atrás, precisei quebrar um pouco esses paradigmas que a gente ainda está quebrando na sociedade para entender o que é o autismo, né? E com isso, cada vez mais a gente vai aprendendo, né? A gente vai entrando no universo autista, né? E foi por isso que eu acabei trabalhando na clínica, na Reequilibre, que é onde o Heitor fazia terapia, né? E foi uma experiência incrível para mim, enquanto eu estive lá. Fiquei quase 2 anos na clínica, mas lá eu tive contato com outras atipicidades, não só o autismo, né? E foi uma escola. É lindo a gente poder estar perto de famílias que vivenciam esse processo, né, parecido com o nosso, com a gente, né? A gente forma uma rede de apoio muito bonita, né? Sensacional isso, né, Vinícius? Muito legal. Eu busquei, a gente começou a desconfiar do Léo. Ele tinha um pouco mais de um ano. A gente passou por uma experiência bem diferente do que a sua nesse sentido, porque o Léo nasceu em final de janeiro de 2020. Então, um mês e meio depois, a gente estava ali Na chegando no olho do pandemia. furacão da pandemia.
e até a gente brinca, na verdade é o termo, né, que são os filhos da pandemia, são as crianças que nasceram ali bem naquele começo, até julho de 2020, né, que nasceram e não puderam ter esse contato social normal, né, como outras crianças teriam. Então, a gente respeitou muito a pandemia, ficamos isolados, então a gente tinha contato com pouquíssimas pessoas, tanto que meus pais, até um ano, até o Léo fazer um ano praticamente, meus pais, eu moro no interior de São Paulo, eu moro em Jaú, e meus pais moram em São Paulo, e eles conseguiram ver o Léo duas vezes, eles viram no carnaval, poucos dias ali, uma semana, 2 semanas de vida do Léo, e depois eles foram ver o Léo com 6 meses, Nossa. e depois com um ano, né, quando a gente estava até pensando em fazer uma festinha de um ano, que a gente teve que cancelar também. Então foi tudo muito complicado esse início, né? E por conta disso, a gente sabia que ia haver um atraso de socialização, né, da criança, como várias crianças tiveram. Então a linha era muito fina de saber se aquilo era alguma coisa represada por causa da pandemia ou se era efetivamente algo diferente. Quando ele completou aí perto de um ano e meio, que a gente começou a desconfiar um pouquinho mais por conta da fala, por conta do contato visual, né, que era pouco. Ele interagia comigo, com a Bruna, que é minha esposa, e com os avós, os pais dela, que estão mais próximos, de certa forma, mas não interagia com outras crianças e com pessoas de fora dessa bolha, que foi a bolha que a gente ficou na pandemia. Ele também não tinha interação, né? Então não tinha nenhuma grande característica assim, bem evidente de se balançar ou de a única coisa que ele tinha era assim quando ele Estereotipias, né? estereotipia, isso, desculpa, esse é o termo. Não Uhum. tinha nenhuma estereotipia evidente, apesar de que muitas vezes quando ele ficava feliz ele pulava muito, né? Ele ficava muito excitado, ele ficava pulando, pulando, pulando e gostava de repetir muitas coisas, muitas atividades, mas também crianças. Então, você tem que saber identificar o que é o normal de uma criança, de repetir uma atividade, de querer assistir o mesmo desenho, de querer ouvir a mesma historinha, e o que é o autismo. Então, E ele era o primeiro filho, né, Vinícius? Você exatamente. não tinha outro padrão para comparar, né? Exatamente. É mais difícil ainda, né? E eu tenho muitos sobrinhos, só que as minhas irmãs moram fora, né? Meu irmão mora fora também, então eu não tive um contato com essas crianças crescendo. Então eu nunca tive muito contato com crianças, em geral. A gente tinha um parâmetro que era a sobrinha da minha esposa, a sobrinha da Bruna, que nasceu 3 meses antes do Léo, e enfim, e aí a gente tinha esse um pouco desse comparativo, porque ela também era uma filha da pandemia, apesar de ter nascido um pouquinho antes, né, uns 4, 5 meses antes de começar a pandemia efetivamente no Brasil, mas então com um ano e meio a gente começou a ter uma ideia de que poderia ter alguma coisa. Falamos com a pediatra fez um teste rápido e falou, olha, é bom fazer uma consulta com uma neuro, né? Então a gente foi atrás, conseguimos a doutora Juliana, que muito provavelmente estará conosco aqui nessa temporada. Falamos com ela e ela disse, olha, nesse momento eu não vou dar nenhum diagnóstico, mas a gente precisa começar a fazer intervenções, porque nesse momento ele tem a característica de uma criança autista. Então a gente vai fazer as intervenções, daqui 6 meses ou um ano, talvez eu consiga fechar um diagnóstico ou não, dependendo da evolução dele. Então, com 2 aninhos, ele já começou a ir para a escola, a gente matriculou ele numa escola Waldorf, com 2 anos, né, no maternal, e acho que 2 meses depois ele já começou a fazer as terapias, e, enfim, desde então ele vem crescendo bastante, evoluindo bastante, é uma alegria muito grande. E uma coisa até que eu queria puxar com você, para você falar um pouco também sobre isso, e você deve saber mais do que eu, porque você tem uma criança típica e uma criança atípica. Qual é a diferença das microconquistas de uma criança típica e de uma criança autista, né? De quando você, por exemplo, o Bernardo tem uma evolução ou conquista alguma coisa, consegue fazer alguma coisa, ser mais independente, e quando o Tutu consegue fazer a mesma coisa, qual que é a diferença da sua percepção como mãe? Ai, Vi, eu acho que na verdade a gente passa a enxergar tanto as conquistas do Heitor como do Bernardo de outra forma.
né? Porque a gente tem agora um outro olhar, um outro parâmetro, né? Mas é lógico que as conquistas do Bernardo, por ser conquistas de uma criança neurotípica, são conquistas esperadas, né? Então a gente comemora, vibra muito com ele, claro, mas a gente sabe que as conquistas do Heitor são conquistas muito suadas, né? Então a gente costumava falar disso, né? No meu Insta eu falo bastante das primeiras conquistas que ele teve, porque, por exemplo, ele teve muito atraso de desenvolvimento, né? O Heitor, ele foi sentar com 11 meses, ele engatinhou com 1 ano e 2, ele andou com 2 anos e meio. Então, até a gente chegar nesse andar dele, a gente ficava naquela expectativa, nossa, será que ele vai andar? Será que ele não vai? E também a expectativa dele conseguir cumprir todos os passos, né? Porque a gente sabe da importância que é para o desenvolvimento motor, né? E cognitivo como um todo, que ele consiga sentar, engatinhar, que ele não pule nenhuma etapa, né? Então, mas quando ele começou a andar, nossa, eu lembro que eu fui buscar ele na escola. Primeiro dia que ele saiu da escola, puxando em pé, né? Puxando a mochilinha dele, eu sentava no chão e eu chorava, assim, de felicidade. E o tanto que isso, para as pessoas, às vezes, é uma felicidade ver o seu filho andando, mas o quanto que para a gente isso representa mais, representa tudo, né? Porque é uma conquista muito suada. Para a gente conseguir cada vitória dessa, são tempos e tempos de terapia, né? Que a Exatamente. gente tá lá na torcida com ele vibrando, mas que ele tá lá se, digamos que testando, né? A cada terapia que ele vai lá se motivando para conseguir chegar lá, né? Então é incrível. Eu acho que a gente passa a enxergar tudo com outros olhos, né, Vi? Exatamente, como você falou, as conquistas suadas, né? A gente ficou esperando bastante tempo o Léo soltar a primeira palavrinha. Apesar de que ele ainda pequeno, ele chegou a falar algumas palavras como abacaxi, placa e hambúrguer. Assim, do nada, Aleatórios, total. totalmente aleatório, e obviamente sem o sentido da palavra, sem dar sentido à palavra, que é uma coisa importante. Ele solta uma palavra. Mas ele falar, ainda mais falar com sentido, né? Dar sentido às palavras, demorou um pouco. E a última, na verdade, agora ele já fala muitas palavras, ele repete bastante, parece um papagaio, né? É muito, muito gostoso isso, porque você fala a palavra, ele repete do jeitinho dele, né? E às vezes ele não consegue falar exatamente. Então, balança, ele fala baixana, né? Ah, Porque ele mas não isso aqui é consegue falar legal. balança, ele fala. Então, ele tem essas micro conquistas também da fala dele. E a última foi uma vez, faz acho que nem uma semana, a gente está gravando aqui no finalzinho de agosto. Não faz nem uma semana que eu estava na cozinha e aí eu dei um abraço na Bruna por causa de algum motivo, enfim, a gente só deu um abraço de casal normal. E ele gosta muito de abraço, né? Ele gosta muito de contato. E aí ele quis o abraço também. E aí quando ele abraçou a gente, ele falou família. E ele Ai, nunca tinha falado família. Então, assim, aí escorre aquela lagriminha, né, do olho, você fala, você fica emocionado, né, dele falar família. E aí, esses dias eu também estava lendo um livrinho para ele, e aí tinha uma família de gatinhos, eu tenho 2 gatos em casa. Então, era o papai, a mamãe e 3 filhotinhos dos gatinhos, né? E aí ele apontou papai, mamãe, Jojo, Juju, que são os nomes do meu gatinho, e Léo. É a família. que E aí, eu lindo. quero os 3 gatinhos, o papai e a mamãe, né? E olha que Então, interessante essa visão dele, né, Vi? Porque ele conseguiu generalizar a palavra família, ele dá exato. sentido para isso. Então você percebe até Exatamente. o desenvolvimento cognitivo dele com É. essas observações, né? A gente deu muita sorte. Depois eu queria também que você falasse um pouquinho aí sobre o seu processo diagnóstico, porque foi bem mais complicado do que o meu. A gente deu um pouco de sorte porque logo que a gente passou pela neuro, ele já tinha acabado de começar na escolinha e aí a gente foi para começar, enfim, fazer as terapias e tal. Então ele faz fono, psicóloga, fonoaudióloga e TO, né, terapia ocupacional. E em aba, né, Isso, Vinícius? em Em aba, aba. isso. Uhum, uhum. E ele faz essas três, então a gente conseguiu uma janela muito importante ali no começo e dele fazer muitas terapias. Agora ele também faz musicoterapia também, que é a que ele mais gosta, né? Ele fica super ansioso, porque é uma vez só por semana, então ele fica super ansioso, né? Mas a gente pegou essa janela e tinha vaga para ele, então ele já começou fazendo 3, 4 sessões por semana, e aí foi aumentando. Hoje ele faz entre 6 e 8 por semana, dependendo da semana.
né, se tem alguma livre e tal. Chegou um momento que a gente está podendo até diminuir algumas das terapias que ele está fazendo para investir em outras coisas, né? Investir numa aula de natação, investir, a gente está querendo muito talvez uma aula de circo, porque ele gosta muito de subir nas coisas e se movimentar e dar cambalhota, então eu acho que é uma coisa que pode ser importante para ele. Então a gente conseguiu essa janela, mas conta um pouquinho como é que foi o seu processo de diagnóstico, que eu sei que foi muito complicado. Então, quando ele nasceu, ele era uma criança que chorava muito, né, Via? Desde que a gente saiu do hospital, a gente já percebeu isso, né? Então, a gente costumava brincar que de 24 horas, do dia 20 horas, ele passava ou chorando ou resmungando. Como eu já tinha o Bernardo, de cara eu já suspeitei do refluxo, porque o Bernardo teve um refluxo forte, né? Só que como ele não regurgitava, e isso não impactou na saúde dele, ele não perdeu peso, né? O pediatra dele na época achava que a gente não tinha que medicar, que tinha que seguir o barco, tocando assim do jeito que a gente fosse conseguindo. Só que assim, foi muito desafiador, né? Porque para mim, especialmente como mãe, que ficava com ele o tempo inteiro, tinha um outro filho, ele mamava muito naquela época, porque, querendo ou não, é o que aliviava a sensação que ele tinha de refluxo, né, a queimação que ele tinha. Por outro lado, aquilo virava uma bola de neve, porque quanto mais ele mamava, mais ele tinha refluxo, né? Então, virava um ciclo vicioso aquilo. Mas até então a gente achava que era simplesmente um refluxo, né? Eu, por conta própria, comecei a medicá-lo quando ele tinha 6 meses de vida. A gente já estava, naquela época a gente morava em São Paulo ainda, a gente estava em mudança aqui para Rio Preto, né? Quando a gente chegou em Rio Preto, eu já coloquei ele numa escolinha aqui, e aí a gente começou a perceber um pouco mais o atraso de desenvolvimento. Naquela época a gente começou a procurar alguns outros especialistas aqui também, pediatra principalmente, mas o que a gente ouvia, né, era simplesmente, esse menino tá assim porque ele fica muito no colo, coloca esse menino no chão. Ele precisa do chão para evoluir. Só que ele era uma criança que chorava muito, né, Vi? Ele precisava do aconchego, né? O colo, que é o que acalmava ele, não tinha como a gente simplesmente deixar ele no chão chorando, né? A gente precisava acolher, né? O acolhimento nessas horas era o que acalmava. Então, essa foi a nossa maior dificuldade, porque a maioria dos médicos, aliás, a maioria não, todos os médicos que a gente passava aqui, ninguém suspeitou que tinha algo a mais. Até que eu cheguei numa pediatra e ela resolveu fazer o teste do leite, achando que ele tinha alguma alergia ao leite. E é importante até ressaltar que o Heitor é uma criança que ele reage à alopatia, né? Então, conforme eu fui começando com os medicamentos para a gente tratar o refluxo, ele foi ficando mais irritado ainda, né? Deixa ele muito mais agitado. E aí, quando eu cheguei nessa médica, a gente começou a fazer teste de alergia de leite, fizemos 500 mil coisas, ela falou, Jane, não, tá na hora da gente passar num gastro. E aí eu fui passar numa gastro em São Paulo, ótima, a doutora Janioba, que assim falou, não, vamos tentar descobrir o que esse menino tem, não é possível. Fizemos teste para reumatismo, fizemos teste com uma reumatologista, achando que ele podia ter até a síndrome de Ehlers-Danlos, e como ele é hipotônico, né, ele era uma criança ainda muito mais molinha na época, né, porque os tecidos, as musculaturas dele eram mais frágeis, eram mais molinhas, né. Então, a gente suspeitou que tinha Ehlers-Danlos, né, que acaba atingindo até a parte interna, né, essa hipotonia. Fizemos uma manometria, que é um exame específico para ver como que as válvulas dele internamente conseguem fazer essa pressão para ver se realmente o refluxo vinha daí, de uma possível síndrome de Ehlers-Danlos. E não foi detectado, né? Não teve síndrome de Ehlers-Danlos, a gente só percebeu realmente um refluxo forte, tanto que ele tinha gastrite, esofagite, duodenite, tudo erosivo, então estava cheio de buraquinho na parte gástrica dele, ele tinha 1 ano de idade naquela época, né? E aí a gente achava que o atraso de desenvolvimento vinha disso porque ele tinha muita dor, né? Tadinho. Começamos a tratar a partir daí, só que a gente sabia que ele reagia à alopatia, então a médica naquela época muito sabiamente falou, Jane, para com tudo, se não está resolvendo, não tem por que a gente ficar dando medicamento, né? E aí eu parei, foi quando ele começou a melhorar, até porque a gente incluiu nessa época a osteopatia, né? Então a osteopatia foi assim sensacional para fazer esse alinhamento dele interno. O que Nessa é a época também osteopatia? Explica um pouquinho. a osteopatia, gente, eu lembro que a médica, a pediatra, quando me apresentou a osteopatia, ela falou, Jane, você vai achar que é bruxaria, que é uma coisa de louco, mas funciona.
a osteopatia é um braço da fisioterapia e que ela vai atuar nas fáscias do nosso corpo, né? Então, ela vai, com a imposição das mãos, conseguindo achar alguns pontos do nosso corpo que estão precisando de um equilíbrio e vai conseguindo trazer esse equilíbrio com o toque das mãos. É incrível como o toque da mão consegue trazer esse equilíbrio para o corpo, mas funcionou demais para ele, demais. Eu sou fã da osteopatia até hoje, cheguei até a fazer um curso de um braço da osteopatia que é a crânio sacral, porque com ele também resolve demais, e é incrível como as crianças respondem nisso, né? Eles têm uma facilidade muito grande para responder. E aí, nessa época, ele também estava mais adquirindo a postura mais ereta, né? O que facilitou também no processo, e foi aí que ele começou a melhorar um pouquinho do refluxo, né? E aí, até então, a gente achava, não, o atraso dele, né? Toda essa questão do choro é por conta do refluxo só. Porém, a gente já começou a atuar com a intervenção precoce porque a gente percebia um atraso de desenvolvimento. Só que aquela coisa, né, Bia? A gente não está satisfeito, a gente achava que tinha alguma outra coisa, porque não era possível que fosse só o refluxo, né? E eu continuei na minha busca. Até que passei em São Paulo, lá no Einstein, no atendimento multidisciplinar, uma avaliação gigantesca com ele, com vários terapeutas, e mesmo lá eles só conseguiram achar um atraso de desenvolvimento, nada além disso, entendeu? Não conseguiam pensar em autismo. A primeira pessoa que falou de autismo para mim era uma fisioterapeuta que atendia ele aqui em casa, né? E ela estava numa sessão com ele, o Heitor muito irritado, aí teve uma hora que ela virou assim, até meio brava, meio irritada com ele, e falou, é porque ele tem autismo, você já considerou isso? Eu olhei para a cara dela e falei, não, meu filho não tem autismo, meu filho faz contato visual, meu filho abraça, ele gosta disso, ele olha nos olhos, apesar de não saber que naquela época ele tinha que manter esse contato visual, ele não mantinha por muito tempo, mas ele fazia contato visual. Falou, gente, né, não é autista. A minha cabeça ainda de leiga de autista clássico, né? E fiquei até brava com ela, falei, gente, todos os médicos até agora, ninguém me falou de autismo, vem ela falar de Exatamente, né? Você autismo. fala, essa mulher aí que Quem é que uma é filha, ela? não é nem médica direito, é uma Exato. fisioterapeuta. E eu lembro que na época ela ainda falou assim para mim, Jane, eu acabei de sair de um congresso que eles estão falando justamente sobre isso, dos autistas que não são clássicos, que traz essas outras características. Olha que Mas é legal. lógico, eu falei, eu não quis acreditar, não quis acreditar. Mas como é importante, né? Sim, Como é porque foi aí que importante foi o primeiro start, né, Vi? Foi o é. primeiro start. Só que eu fiquei muito brava. Eu falei, não, porque imagina todos os médicos falando que não. E ainda mais a questão da negação, né? Pois é, pois é. E aí eu cheguei em São Paulo numa neuromuscular, foi ótima, também atendi a gente muito bem, e eu conversei com ela sobre essa possibilidade do autismo, né, que a fisioterapeuta tinha falado aqui. Ela falou, Jane, esquece, isso não existe. Agora está em vogue, tudo é autismo, então não é. Olha nos meus olhos e acredita, não é autismo. Então, assim, foram vários médicos que eu fui passando em vários lugares e ninguém suspeitava de autismo. Só que daí o que acontece, né, Vi? Hoje em dia a gente sabe disso, é uma coisa que eu gosto de falar bastante, porque foi a dificuldade que eu tive. A maioria dos médicos que eu fui aqui, mesmo neurologistas, não conseguiam fechar o diagnóstico e nem encaminhavam para psiquiatra. Até que eu ouvi de uma pessoa falando que eu tinha que ir no psiquiatra. Que o psiquiatra que ia fechar o laudo de autismo, o diagnóstico de autismo, porque o autismo ele é comportamental, né? Na maioria, né? Ele não vai pegar só o desenvolvimento da criança, ele vai pegar o comportamental. E aí a gente foi parar numa pediatra em Ribeirão, né? A gente mora em São José do Rio Preto, né? E a gente procurou em vários lugares, mas vamos acabar nessa psiquiatra em Ribeirão, e ela foi categórica, no primeiro teste que ela fez, ela fechou o diagnóstico, né? E eu lembro que o meu start, na verdade, antes de passar nessa médica, foi porque uma amiga minha me mandou um vídeo de uma mãe de uma criança autista que mora nos Estados Unidos e é atendida por aquele Dr. Carlos Gadia, que é um médico brasileiro, que mora em Miami, mas que atende ainda tanto aqui no Brasil quanto lá. E ela contando desse diagnóstico da filha dela, que também é uma autista que não é clássica, e as características dela pareciam muito com o do Heitor. Quando eu vi o vídeo dela contando sobre a filha dela e que ela fechou o diagnóstico, aí foi quando eu tive a certeza que a gente ia fechar o diagnóstico do Heitor.
né? Então, eu costumo dizer que até que eu vivi o luto antecipado, né, do diagnóstico, porque eu tinha certeza. Já conversei com meu marido, falei, olha, Marcelo, a gente vai fechar o diagnóstico do Heitor, eu tenho certeza que realmente que ele vai estar no espectro, pelo que eu estou estudando, pelo que eu estou indo atrás. Então, vamos passar no psiquiatra para a gente ter essa avaliação mais completa e conseguir saber onde a gente está indo. Porque eu lembro que na época o meu maior desespero, a minha maior angústia, nossa, como família, é a gente não saber o que ele tinha, né, Vinícius? É para Porque saber como ajudar, né? É exato, isso. Porque para exato. mim, para a gente também, nunca importou o que é, O né? nome. O nome. Importa assim, o que eu posso fazer para ajudar, né? É, Tanto que o nosso projeto aqui também funciona nesse sentido, né? Como eu posso ser, foi um dos principais motivos que eu fiz assim, o que eu posso fazer para ser um pai melhor? Como eu posso uhum, adquirir mais conhecimento para ser um pai melhor? E poder ajudar ele a se desenvolver da melhor forma possível para que ele seja independente, para que ele possa ter tudo o que ele quiser, para que ele possa fazer tudo o que ele quiser, exato. né? Independente se é autismo, se é Ou qualquer não. outra coisa. Mas naquela época ainda tinha-se muito tabu em relação a isso, né? E eu lembro que, Sim, inclusive, num dos posts que eu fiz no meu Instagram falando sobre isso, sobre essa busca do diagnóstico, que eu estava muito angustiada, sabia que a gente ia passar na psiquiatra já, então estava naquela expectativa. Uma pessoa que eu conhecia ainda colocou assim: Nossa, Jenny, mas por que que você está querendo tanto um diagnóstico? Independente de ser autista ou não, você não vai rotular, você quer ficar rotulando teu filho? mas não é rotular, é Nossa, saber. aquilo me doeu, uma assim, e é justamente assim, quem não vive a nossa realidade não tem a menor condição de julgar, né, Via? É o que eu falei para ele, não é Exatamente. rotular, é muito mais do que rotular. É simplesmente a gente saber o cenário que a gente está indo, onde a gente está pisando, e se tudo que eu estou fazendo, que eu estou proporcionando para o meu filho como mãe, e indo atrás de terapias, é o que ele precisa para o desenvolvimento dele. Ou Exatamente. se ainda não, se eu posso oferecer algo a mais. Se a gente não tem um nome, a gente não sabe a direção que a gente está indo, né? A gente Não está sabe o que ele tateando no precisa. escuro, É né? isso, Então exatamente. foi muito difícil nessa época, principalmente por conta desses julgamentos que começaram a surgir. Mas eu sabia, como mãe, que a gente tinha que ir atrás, não tinha jeito, né? E quando a gente fechou o diagnóstico, por mais que tenha sido difícil aquele dia, chorei bastante, fiquei mal uns 2, 3 dias, mas durou pouco, porque eu já tinha vivido o luto, já sabia o que que a gente tinha que fazer, é arregaçar as mangas e ir embora, né? Vamos lá, o que que agora eu posso fazer, proporcionar para o Exatamente. meu filho, né? Então Você foi tira 10 assim. minutos para absorver e aí os próximos, né? Aí já vem do tipo, e agora? O que que eu faço, né? Exato. Eu vou fazer de tudo para que ele tenha todas as oportunidades, né? Exato. Até porque naquela época, no ABA não era muito comum, né? Então ele fazia terapia convencional, não focada em ABA, né? E a gente não sabia nem para onde seguir, porque naquela época era o ABA muito estruturado, a gente teve algumas tentativas com ele e não funcionaram, o Heitor era muito resistente, lógico, ele não estava preparado para aquilo ainda, né? Então a gente percebia até os terapeutas com uma certa dificuldade, sem saber como lidar com crianças tão novas com essas questões comportamentais, com atraso de desenvolvimento, sem às vezes respeitar qual que é o nível de desenvolvimento da criança, né? É. O que que eu posso fazer para cada fase de desenvolvimento delas, né? Então, foi muito difícil esse início por conta disso, né? Graças a Deus, né, Vi? Apesar de a gente saber que hoje em dia o autismo está em alta, todo mundo está falando sobre isso, acho que o que é mais importante é que a informação está chegando, né? As pessoas estão tendo mais conhecimento sobre o tema e não estão sofrendo, né? O que, graças a Deus, você não É. passou, mas o que eu vivi antigamente. Imagina hoje os autistas que já são adolescentes, né? O que Adultos, passaram? Pois é. é isso. E possivelmente nem tiveram diagnóstico naquela época, né, Vi? Não, tem, enfim, várias pessoas que recebem esse diagnóstico depois de adulto, depois, né? Tem até a Amanda Ramalho e tal, que a gente vai tentar trazer também para conversar com a gente, que teve um diagnóstico com mais de 30 anos, É, né? Você muito comum. imagina, né? Tudo bem, é um autismo leve e tal, mas enfim, você tem alguma dificuldade, você sente alguma dificuldade ao longo da vida, É. né? Seja na Mas, escola, mas e aí começa a fazer sentido aquelas dificuldades que você tinha lá atrás, exato, começa a exato. falar, nossa, então é por isso É, que eu tinha aquela exatamente. dificuldade. Acho que isso é o grande lance, é o mais importante. Você começa a se entender.
sem Exatamente. julgamentos, sabe? Sem julgamentos. Então, assim, eu começo a entender o que que eu passava antes e por que que eu tinha aqueles comportamentos. É isso que eu vejo muitos autistas adultos falando, né? Tem muito autista adulto que eu percebo que fecha o diagnóstico, por exemplo, quando vai descobrir o diagnóstico do filho. É isso, é. Percebe que o filho tem autismo e aí começa a perceber que ele também tem. Isso é muito comum hoje em dia, né? A gente percebe bastante, aqui entre nós, eu e a Bruna, a gente conversa bastante sobre isso. Eu tenho uma possibilidade grande de ter TDAH, eu tenho quase certeza, eu não fui atrás do diagnóstico ainda, mas eu devo ter, porque sempre que eu vejo as pessoas falando sobre isso, pessoas que são TDAH, têm diagnóstico e tudo, eu falo, sou eu escrito, é exatamente assim que eu me sinto. Né? E aí eu começo a olhar para trás na escola e as dificuldades que eu tinha na escola, e que, obviamente, os professores, imagina, naquela época, 1990 e tantos, né, o final dos anos 90, começo dos anos 2000 e tal, que eu estava na escola, e os professores, obviamente, não tinham a capacidade e o conhecimento para lidar com, né? Então tinha, bom, os nossos espectadores aí, eu conheço a Giane desde pequeno, né? A gente teve, enfim, estudou junto no colégio, na infância. A gente não era muito próximo no colégio, mas, enfim, a gente se conhecia, enfim, conversava. E com certeza, quando a gente estava no Santa Marcelina, tinha algumas pessoas que a gente via que eram diferentes, né? Eu era uma pessoa diferente, eu fui descobrir depois, né? Mas tinha algumas pessoas que tinham alguns problemas que precisavam de terapia, e naquela época você pensava, nossa, uma criança de 8 anos precisa ir no psicólogo, por quê, né? Tem algum problema, a família? Não, às vezes é isso, tem uma hiperatividade, tem alguma coisa, pode ser autista, e que não se tinha, os nossos pais não tinham esse conhecimento que a gente tem hoje. E Se nem a você já escola, teve né? isso, se você já teve essa dificuldade em 2015, 2016, você imagina os nossos pais em 1980 e tanto, né, entregando a idade, mas em 1980 e tanto, aí, 1990, se eles iam atrás de algum diagnóstico. Por que que meu filho tem essa dificuldade na escola? Porque ele é preguiçoso, Exato, né? o Porque ele está famoso preguiçoso. procrastinando, porque ele não quer aprender, ou porque ele é burro, né? Obviamente que o pai não vai falar uma coisa dessa, na maioria das vezes, né? Mas Espera-se, pelo menos. espera-se pelo menos. Mas é isso. Então eu conheci a Jeane lá atrás, né? E aí eu seguia, tinha ela no Facebook, né? Então, só explicando para os nossos seguidores, nossos espectadores aí. E eu seguia ela no Facebook, via algumas postagens e tal, e principalmente depois que teve o diagnóstico, ela começou a postar bastante coisas sobre o Heitor e sobre o autismo e tal. E quando a gente começou a desconfiar do Léo, foi a primeira pessoa que eu pensei. Eu falei assim, nossa, eu tenho uma pessoa que eu conheço que tem um filho autista. Então, deixa eu bater um papo, né? E aí, claro, ligamos, ficamos quase 2, 3 horas no telefone. E eu lembro que você falou da questão do luto do filho perfeito, né? Que Sim. você tem aquela Uhum. sensação, bom, você vê o seu filho, e não que você não goste do seu filho, que você não ame ele do jeito que ele é. Eu não trocaria o Léo hoje por nada, assim, né? Nenhum comportamento, nada, né? E todas as crianças, elas vêm para ensinar a gente alguma coisa, né? Os nossos filhos, né? O Léo veio para dar muita paciência para a gente tem que ter muita paciência. Sim, Com ele, eu imagino que o Heitor também, sim, com certeza. muita paciência. Às vezes nem sempre é possível você ter a paciência que, né? Às vezes você fica nervoso, né? Mas enfim, e foi muito importante esse nosso contato. E quando eu comecei a ter é, a experiência e eu comecei a frequentar o instituto lá, porque eu que levava o Léo nas terapias, grande maioria das vezes, e eu ficava sentado na salinha com outras mães ali, era só eu de pai, maioria das vezes, né? E a maioria são as mães, e eu ficava lá sentado ouvindo o papo delas, né? E durante bastante tempo. E eu comecei a pensar, falei, nossa, como falta informação, né? Como as pessoas. Eu aprendia muito com as mães que estavam ali, mas eu sentia que elas também tinham muita dificuldade de determinadas informações que às vezes eu já tinha. Sim. Porque, na verdade, não é nem por minha causa, porque a Bruna é ratinha de internet, ela pesquisa, ela segue as pessoas e tal. E eu não tinha essas informações, mas a Bruna me passava muita coisa. Então, eu vendo esse cenário, né, das mães e passando por algumas situações bem complicadas com pessoas que não têm a mínima ideia do que a gente passa, falei, não, eu preciso realmente usar essa minha experiência em transmitir informação,
para poder ajudar, para poder fazer alguma coisa onde as pessoas que precisam tenham essa informação consolidada e as pessoas que não conhecem possam saber um pouquinho mais. Afinal, Eu você é lembro. jornalista, né, Vi? Então, e Jornalista, aí, né? Então, e aí passei por aquela, o que eu já até falei isso para a Jane, aquela experiência de eu pegar uma senha preferencial dentro de um hospital, né, uma senha preferencial porque meu filho é autista dentro de um hospital e estava cheio, e eu passei super rápido, quer dizer, era aquele dia que eu demoraria assim, umas 3 horas e meia para entrar e sair até ser atendido e tal. E assim, meia hora, 40 minutos eu tava indo embora para casa. E algumas pessoas olhando torto, né? E aí eu até falo, bom, você quer trocar comigo para você não precisar ficar 2 horas a mais dentro de um hospital, você ter que levar seu filho nas terapias 4, 5 vezes por semana, você ter que levar na neuro uma vez a cada 6 meses, fazer viver esse todo o processo. sentimento da expectativa, né? Você quer todo o ônus para ter esse bônus de 2 horas dentro de um hospital? Você quer todo esse ônus que eu tenho? E as pessoas não sabem. E elas olham com aquele preconceito. E eu não vou julgar e dizer, nossa, puxa, essa pessoa é sem noção. Não, porque ela não conhece. É Ela não ignorância, sabe né? pelo que você passa É, para você poder ter aquele bônus que não é um bônus, é só um direito seu, né? é. É, por isso que eu Então, falo que, assim, a partir do momento que a gente se torna pais atípicos, né, acho que vem junto com o diagnóstico a obrigação da gente fazer esse papel de falar sobre, né, de levar a informação, né, Vi? Porque justamente ninguém é obrigado a saber, ser né? ativista, né? Exato, mas aí assim, não digo nem que você tem que ir lá levantar a bandeira, né? Enfim, mas falar sobre, É. não esconder o filho, né? Porque antigamente era isso que se ouvia. E é interessante até falar que quando a gente fechou o diagnóstico, um, um casal de amigos nosso, né? O marido veio para a gente e perguntou: mas e aí agora? O que que vocês vão fazer? Vocês vão falar? Vocês vão esconder isso das pessoas? O que que vocês estão pensando em fazer? Como assim esconder? É nosso filho, a gente não vai esconder nada. É o nosso filho do jeito que ele é perfeito do jeito que ele é. Por mais que tenha todas as dificuldades que ele tenha, todo atraso de desenvolvimento que ele tem, é o nosso filho, não vamos esconder isso de Não ninguém. tem vergonha Porque disso. essa era a mentalidade que se tinha antigamente, né? Era vergonhoso ter um Hoje filho. ainda, você acaba vendo pessoas que retardam o diagnóstico por preconceito, por falar, não, não, eu não aceito que meu filho seja. Como você não... Você não tem que aceitar, simplesmente Né? né? Não tem E que, eu não aceito que meu filho é autista, mas, bom, E quem ele é sofre é a autista. criança, né? Porque ela perde Exatamente. esse tempo de neuroplasticidade ali, porque simplesmente a família Exatamente. não quer aceitar. É lógico que assim, a gente não pode julgar, porque cada família tem o seu tempo, tem a sua aceitação. É difícil, né? A gente se colocar no lugar do outro mesmo e entender o que está passando na cabeça, no coração de cada família. Mas a gente sabe que no fundo, quem mais sofre é a criança com isso, né? Exatamente. E quanto Então, mais tempo você demora para tomar as atitudes necessárias, mais difícil fica a evolução, as conquistas, é, né? Então a gente percebe isso muito, porque é, tem até uma moça que faz, a filha dela faz terapia com o Léo. Aliás, é muito difícil ver meninas autistas, né? É, o número é mas menor mesmo de meninas. assim, demorou um pouco mais, tem quase a mesma idade que o Léo, só que demorou 1 ano e meio a mais para começar a fazer terapia por causa do diagnóstico, essas coisas. Então você vê que essa janela é muito importante, É, né, no sentido de conseguir evolução, de conseguir realmente alcançar os objetivos que são os objetivos de uma criança, como se fosse uma criança típica, neurotípica. Né? sim. Bom, com essa idade ele tem que estar fazendo alguma coisa nesse sentido, tem que ter X palavras no vocabulário, tem que, enfim, quanto antes você começa os tratamentos, antes você consegue atingir esses objetivos, Esses né? marcos de desenvolvimento, né? E é Isso. importante a gente falar isso para os nossos telespectadores, né, Bi? Porque assim, esse início de vida tem essa fase da neuroplasticidade mesmo, que conforme o tempo for passando, por exemplo, quando eles vão chegando nos 7 anos, essa neuroplasticidade vai diminuindo, né? Então, essa primeira
fase de infância da vida é muito importante ter estimulação precoce. É por isso que, ainda que não se tenha o diagnóstico no início de vida, é importante que os médicos passem, sim, a intervenção precoce, né? Detectou qualquer atraso de fala, qualquer atraso de desenvolvimento, tem que passar no médico, tem que ir atrás. Não, não tem aquela história, cada um tem seu tempo. Pode ser que tenha, né? Pode ser que ele realmente vá demorar um pouquinho mais, mas o que custa a gente ir atrás e começar uma intervenção precoce para ele conseguir acompanhar? Não significa que ele vai fechar diagnóstico nenhum. A gente não está falando nem de diagnóstico, a gente está falando de intervenção para auxiliar a criança no desenvolvimento, né? Exatamente. Nesse início de vida é muito importante, porque tem certos marcos de desenvolvimento que depois a gente não consegue mais correr atrás, né? Então, é triste quando a gente vê as famílias com essa dificuldade de aceitação, justamente porque a gente sabe que quem vai sofrer os prejuízos disso é a criança, né? Eu tenho algumas pessoas, né? Eu conheço algumas pessoas lá da época de escola que poderiam ser, né? A gente não tem certeza, nunca foi falado, mas bom, a gente está falando de 20 anos atrás, 25 anos atrás, né? Então tinha, por exemplo, quando eu estudei no Objetivo no colegial, tinha um menino que estudava com a gente que realmente tinha muita dificuldade. Eu não sei se era autismo, né? Mas realmente você via que ele tinha muita dificuldade. E o que acontece também, criança é um bicho muito maldoso, né? Então, é isso que eu ia falar. Isso é bem Eles eram complicado, alvo né? de bullying, né, Vi? Exatamente. Então esse menino, na verdade, assim, ele tinha um amigo, né, típico, né, um amigo neurotípico que meio que defendia ele, né? Isso é muito importante, né? Sim. Porque as outras pessoas às vezes não falavam na frente, mas falavam nas costas, né? Pô, essa pessoa, né? E tal. Isso a gente está falando no colegial. Não era nem criança de quinta série, que realmente quarta série, quinta série, sexta série, que tem alguma coisinha diferente, já é excluído do grupo, né? Não. Então as escolas também têm que se preparar muito, né? Sim, muito, Para né? identificar isso. Às vezes os pais não identificam, mas a escola identifica alguma coisa. E para preparar os outros ali à volta para aceitação, né? Sim. Você Porque estudou no Santa até que ano, Vi? até a oitava. Até a oitava série. Você chegou a pegar na esquina do Santa, tinha um, acho que até, não sei se tem até hoje, um colégio que é o Brasil-Canadá, que depois virou um colégio para crianças autistas. Eu Você lembro, lembra disso? lembro. E eu lembro, Não assim, sabia que olha, tinha virado uma escola para autista, mas eu lembro desse colégio. então, e ele virou, ficou um tempão atuando, eu não sei como que tá hoje em dia, faz muito tempo que eu não passo lá. Mas eu lembro que eu passava ali em frente, eu via a dificuldade daquelas famílias, às vezes com crianças e adolescentes grandes, para entrar na escola. E você vê, naquela época, o que que era? Era a segregação mesmo. Os É, autistas mais clássicos tinham que ir para um lugar apropriado, não podia frequentar a mesma escola que a é, gente. E a exatamente. escola, os amigos que a gente tinha e que a gente percebia que tinha algumas dificuldades ou algumas características, que possivelmente eram autistas, ou com qualquer outro diagnóstico, não sei, eles eles conseguiam frequentar a mesma escola que a gente, mas eles não tinham respaldo, né? Eles não É, tinham apoio terapêutico, não tinha esse olhar direcionado, né? Então, hoje em dia não se pode mais ter escola exclusiva para autismo, né? Como tinha naquela época. Graças a Deus a gente está quebrando também esse paradigma, né? Mas eu lembro que era uma coisa que me chocava muito naquela época, a gente indo para Santa Marcelina e olhar na esquina e ver aquelas crianças com tanta dificuldade, né? exatamente. E as escolas não estavam preparadas também, né? Não era só uma questão de não poder, mas é uma questão de preparo. As escolas não. Eu acho que hoje ainda não estão, né? Exato, que Você eu ia imagina falar, não 20, estão. 30 anos atrás, era impensável, porque os professores não conheciam, pouquíssimos que poderiam fazer alguma coisa, ou que poderiam ajudar em alguma coisa, porque tinham conhecimento, Sim, né? Tem alguns que têm empatia, e é diferente do conhecimento, né? De você exato. saber o que fazer, saber como agir, né? Hoje já tem, né? Muitas escolas públicas têm a possibilidade de você ter, em alguns lugares, de você ter o O acompanhante AT, né? ali, né? Alguém que vai ajudar no desenvolvimento da criança, que vai acompanhar a criança dentro da escola, né? Você Aliás, já tem isso alguns. é permitido por lei, né? É, já tem alguns professores que já têm mais preparo, já têm mais conhecimento sobre isso.
Na rede privada, eu não sei exatamente como é. Eu É sei que é difícil, muito viu? difícil na É rede difícil. privada, porque dá para entender de certa forma, porque a escola teria que pagar um profissional Exato, a mais por causa de exatamente. uma criança, para uma criança que paga aquela mensalidade, né? Então é um pouco complicado, né? Teria que O talvez Léo vai numa escola pública, não, ele vai numa escola particular. particular, e ele tem, até ele não Não, ele não precisa. precisa. Nesse Exato. momento ele não precisa. Mas a neuro dele já disse que talvez seja importante a gente fazer um processo com uma psicopedagoga para preparar ele para quando chegar o momento dele sentar numa carteira para fazer trabalho, para, É, né? Porque vai chegar esse momento, né? uhum, Mesmo que ele estude, mesmo que ele continue na Waldorf, né? No modelo Waldorf, ele vai chegar um momento onde ele vai ter que sentar e ficar prestando atenção na aula, né? exato. E era uma coisa que eu tinha muita dificuldade na escola, Eu né? também. Eu tinha muito sentar. Então, assim, se eu gostasse do professor e da matéria, eu absorvia aquilo e ia muito bem. Agora, se eu tivesse algum problema, É, eu nem prestava atenção, não conseguia, eu é. ia mal, né? Eu tinha essa mesma dificuldade, Vitor. Tanto que eu acho que assim, eu estou pensando em investigar TDA, não H, né? Porque ele não é hiperativo no Bernardo, mas porque eu vejo as mesmas dificuldades que eu tinha no período da escola, que não era, na verdade, conseguir ficar sentada, mas era me concentrar muito tempo naquela matéria. Se não era realmente alguma coisa que eu tinha interesse, nossa, por isso que na faculdade foi muito mais fácil, porque era Para uma mim coisa que a gente também. escolheu estudar, Exatamente. não é? Para mim, é exatamente isso. Na faculdade foi Foi deslanchei, né? lindo, né? Porque é assim, eu gostava. Tudo bem, tem uma ou outra matéria ali que você fala, putz, é mais difícil e tal, mas de qualquer forma, e também você já é mais desenvolvido, você já tem uma consciência maior, você, né, de que você precisa estudar, de que você, enfim. E as matérias que eu gostava, eu não precisava nem estudar, porque eu chegava para fazer a prova, eu já sabia tudo, eu não precisava, né? É. Mas olha que é interessante que é realmente ter esse olhar, né? E esse entendimento. Hoje em dia eu falo, meu Deus, se eu tivesse naquela época, lógico, sem julgamentos, nossos pais não tinham essa noção, a gente não tinha, a escola não tinha. Exatamente. Mas se a gente tivesse essa noção e conseguisse, de repente, fazer alguma terapia ou ter alguma ajuda, às vezes até necessário medicamento mesmo, né? É, Tanto que o nosso desenvolvimento talvez fosse outro, né? exatamente. Então, Então, e a gente vai falar, a gente falou bastante coisa aqui, né? E vamos falar um pouquinho também sobre como vai ser essa nossa temporada, né? A gente ainda não tem 100% dos episódios definidos, mas a gente vai tentar passar é, por todas as etapas para tentar desvendar o autismo, né? Para tentar elucidar muitas questões sobre o autismo, tanto para pessoas que estão buscando um diagnóstico ou que têm um diagnóstico recente, como também para pessoas que queiram entender um pouco mais sobre o que é o autismo, como usar as nomenclaturas. Né? É difícil. Bom, você vai na clínica, você é um cliente ou um paciente? Né? Tem essa linha que é muito complicada de você cruzar. Muita gente fala assim, o autismo é uma doença. Não, né? Então a gente vai tentar explicar um pouco mais, né? Então a gente tem a primeira parte onde a gente vai contar um pouquinho mais sobre o que diz a ciência, onde a gente vai conversar com pediatras, neuropediatras, psiquiatras, né, para entender o que a ciência diz sobre o autismo, o que é exatamente o autismo, o que causa o autismo, né, exatamente nesse sentido. Vamos bater um papo aí com alguns profissionais muito interessantes que toparam conversar com a gente, né? E vamos falar bastante sobre tratamento também, né, Jean? vamos. Depois a gente vai entrar nos tratamentos, vamos falar com psicólogo, com terapeuta ocupacional, com fono, com nutrição também, abordando também a questão da seletividade alimentar, que é muito comum dentro do autismo. Vamos falar com fisioterapeuta, vamos falar com psicomotricista, com educador físico, né? Exatamente. Vamos também abordar um pouquinho aí de quais são os direitos, né? Vamos conversar com dois advogados, quais são os direitos que têm as famílias, os tutores e os próprios autistas, né? Como desconto em compra de veículo, como bolsa auxílio, alguma coisa assim. Quais são os direitos que o governo oferece, né? E que você tem da senha preferencial
né, de estacionamento na vaga de deficiente. Então vamos falar bastante também sobre isso. E a gente entra na etapa também dos próprios tutores, das famílias, né, como lidar, né, com o autismo na infância e adolescência, como com o autismo adulto, na fase adulta, e também conversar com as próprias pessoas, né, que são autistas já na fase adulta, né, que a gente conhece algumas pessoas e vamos conversar, né, a Jeane, que também tem alguns amigos, né, que além de autistas, tem filho autista, né? Sim, sim. Depois a gente vai entrar numa parte bem importante também, que é o que a sociedade está preparada ou não para oferecer também para os nossos filhos, em termos de hospitais, de aviação, de eventos esportivos, o que tem acontecido aí de evolução na sociedade, graças a Deus, né, para atender os nossos filhos, né? Exatamente. Vamos também falar um pouco sobre pesquisa, sobre terapias complementares e sobre terapias alternativas. Aliás, a ozonioterapia agora passou a terapia complementar, não mais alternativa, né? Uhum, Então, a uhum. gente vai dar uma visão geral aí sobre o autismo. Esperamos poder ajudar muitas pessoas que precisam, né, desse conteúdo e também fazer com que a sociedade em si enxergue um pouco diferente o autismo, entenda um pouco mais o que é exatamente o autismo para facilitar a convivência, para, enfim, facilitar a adaptação, para não ter mais aqueles olhares de julgamento, né? Então, a gente espera que seja um projeto bem legal, e que todo mundo que quiser, enfim, se puder compartilhar, fiquem à vontade, todos serão bem-vindos aqui. É isso aí, é isso aí. Tamo junto, Vi. Maravilha. Bom, Jeane, obrigado mais uma vez aí, a Eu gente que começando agradeço. esse projeto, esse piloto, né, do nosso projeto Neurodivergente, e agora vamos gravar aí os primeiros episódios para a gente poder começar a publicar. É isso aí. Tá Um certo. abraço a todos aí, um abraço e um beijo a todos que estão nos assistindo. E se tiverem qualquer dúvida, quiserem, nosso contato está aí na tela para vocês, né? Nosso e-mail, nosso WhatsApp. Se tiverem qualquer dúvida, quiserem mandar perguntas, quiserem mandar sugestões, lembrando que não somos especialistas, então se cometemos alguma gafe, algum erro, alguma coisa, estamos abertos a nos retratar e gostaríamos muito de quem apontar alguma inconsistência no conteúdo, que possa vir também conversar com a gente, porque quanto mais gente, melhor para a gente ter um programa mais certo, Uma enfim, informação de qualidade, uma né, Vi? informação de qualidade, é Isso isso. aí. Legal. Então tá bom, obrigado a todos, boa tarde, boa noite, bom dia a Tchau, tchau, todos. pessoal. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, Jeane. Tchau, tchau, Vi.